Meus prezados irmãos em Cristo, que estão reunidos de forma virtual em oração pela unidade dos cristãos, é Cristo que nos convida a vivermos esta comunhão, essa unidade, para que sejamos um, como Ele disse, como Tu, Pai, e eu somos um, que eles sejam um, que nós possamos ser todos na unidade, irmãos e irmãs em Cristo, e viver com nossa identidade cristã, o nosso testemunho no seguimento de Jesus Cristo. Que cresçamos sempre mais no amor, na unidade, em torno de Cristo Jesus. E Deus nos conceda essa graça de cada vez mais buscarmos a unidade, a comunhão, para vivermos aquilo que Ele nos pediu, que sejamos um, que vivamos na unidade, na comunhão fraterna, para que o mundo creia. É esse o testemunho que nós precisamos dar aos nossos irmãos e irmãs, a todas as pessoas de boa vontade, e que nós sejamos de fato testemunhas de Cristo, que Ele está sempre nos convidando, nos convocando para vivermos a unidade na verdade, no amor, na partilha, e sejamos irmãos uns dos outros. A paz esteja convosco. Seguimento de Jesus Cristo, que cresçamos sempre mais no amor, na unidade, em torno de Cristo Jesus. Que Deus nos conceda essa graça de cada vez mais buscarmos a unidade, a comunhão, para vivermos aquilo que Ele nos pediu, que sejamos um, que vivamos na unidade, na comunhão fraterna, para que o mundo creia. É esse o testemunho que nós precisamos dar aos nossos irmãos e irmãs, a todas as pessoas de boa vontade, e que nós sejamos de fato testemunhas de Cristo, que Ele está sempre nos convidando, nos convocando para vivermos a unidade na verdade, no amor, na partilha, e sejamos irmãos uns dos outros. A paz. Amém. Muito bem, então, com esse carinho de Dom Cláudio, nós iniciamos o nosso encontro. Vou colocar aqui a oração que a pastora Sônia vai nos ajudar a rezar, a oração da SOUC, só um instantinho. Mais alguém que chegou aí, seja bem-vindos, bem-vindas. Só um instantinho. Ressurreição. Faça de nós instrumentos de cuidado para tantas pessoas que têm seus corpos feridos pela insanidade das guerras, a insanidade do racismo, a insanidade do ódio e a insanidade da injustiça. Ajuda-nos, Jesus compassivo, a crermos no ministério ou no mistério do amor e a agirmos de acordo com a nossa fé. Nós cremos. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Anima-nos para vivermos em unidade em meio a tantos sinais de divisão. Em nome de Jesus, solicitamos isso. Amém. 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 Muito bem, compartilhar com os senhores e senhoras, então, a tela do PDF da SOUC deste ano. Vai ser nossa referência para fazer esse momento de oração. A própria pastora Sônia usou o texto da oração no PDF também, né? E aí, antes de prosseguir Consegue visualizar? Todo mundo estava visualizando o PDF? Tranquilo? Não? Deixa eu colocar aqui mais uma vez. Chegou a visualizar, né? Eu tirei mesmo. Só para contextualizar rapidamente, falar com os senhores e as senhoras, é o momento que nós estamos celebrando, né? Essa celebração ela foi gestada a várias mãos, com cada irmão e irmã, que inclusive alguns vão se colocar a serviço nessa noite de oração, né? E é uma expectativa nossa já a cada ano
pelo menos nos últimos 6, 7, 8 anos, nós no CONIC Mineiro e na Comissão de Ecumenismo da Arquidiocese de BH, também na Comissão de Ecumenismo do Leste 2, da Igreja Católica, nós sempre pelejamos para fazer o máximo de celebrações em comum, seja nos territórios das dioceses católicas, junto com os irmãos das diversas igrejas do CONIC e outras também, mas também dentro da Grande BH, onde estão sediados, né, o CONIC Mineiro, né, na segunda igreja presbiteriana, né, de Belo Horizonte. Nós temos tentado fazer o máximo de celebrações durante a SOUC, né, de cada ano. Houve anos que, graças a Deus, nós conseguimos até extrapolar os 8 dias de celebrações com vários momentos ecumênicos, não só de oração, mas de formação, né, também durante, né, as campanhas da Fraternidade Ecumênica, tivemos, né, atividades muito intensas e temos também dialogado muito com a questão, né, da interreligiosidade, do interfé, para além também do próprio espaço ecumênico. Né? Mas pensando enquanto SOUC, né, para quem está chegando a primeira vez, o que é isso, SOUC, o que é essa sigla, é de passar no cabelo ou de comer, né? A Semana de Oração pela Unidade Cristã, as iniciais SOUC, né, para nós do CONIC, né, e já há um bom tempo é um momento especialíssimo que no Hemisfério Sul nós vivenciamos durante a festa da Ascensão de Jesus aos céus até a festa do dom do Espírito Santo, a festa de Pentecostes, né, os cristãos de diversas igrejas, cristãs de diversas igrejas se reúnem em oração pela unidade. A ideia de unidade, de ecumenismo que nós acreditamos, não é transformar todo mundo, né, de uma igreja tão somente, né, transformar de uma igreja, mas que cada um na diversidade da sua igreja, da sua riqueza, da sua fé, da sua comunhão, da sua tradição, possamos caminhar de mãos dadas, aprendendo uns com os outros, com as outras, vivenciando o ecumenismo do coração, desde as nossas casas, hoje cada dia mais a pluralidade cristã e religiosa, né, dentro do povo brasileiro é uma constante já confirmada pelos censos do IBGE de 2010 para cá e várias outras pesquisas evidenciam esse crescimento da diversidade religiosa das nossas casas, dentro das nossas famílias, também nos espaços de luta social, de escola, de trabalho, essa diversidade, né, fica evidente e nós, aproveitando essa riqueza da diversidade, vivendo essa diversidade não só como o ecumenismo do coração, mas o ecumenismo também teológico nas escolas, nos espaços de discussão, de crescimento da fé, de construção de saberes, no ecumenismo social, nas lutas contra aquilo que fere, que ameaça e que mata a vida dos irmãos e irmãs, especialmente os mais pobres, os marginalizados, a própria criação, a natureza na defesa, né, das lutas socioambientais, nas questões diversas da vida. Nós vamos caminhando juntos, irmanados e irmanadas, né, na defesa da vida a partir dos valores cristãos que nos unem, porque, como lembra, né, bem, né, os vários de nós aqui já falando em vários momentos, o que nos une é muito maior e muito mais forte do que que nos diferencia. E o que nos diferencia não deveria ser usado para nos dividir, mas para deixar mais rico o caleidoscópio do cristianismo, porque todos somos cristãos. O que nos faz cristãos, né, não é a toga, não é a batina, não é o clégima, não é o hábito religioso, não. O que nos une é o santo batismo, né, que recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nos faz irmãos e irmãs na fé cristã. É isso que nos congrega, é isso que nos coloca na mesma marcha, seguindo as pegadas do Nazareno. E nessa perspectiva, então, a SOUC vem acontecendo há mais de 40 anos no Brasil pelo CONIC, mas anteriormente já acontecia porque o movimento ecumênico nasce dentro primeiro das igrejas, né, da Reforma, das igrejas protestantes, das igrejas pentecostais, e vai avançando, né, para as igrejas históricas, a própria Igreja Católica se abrindo ao ecumenismo de forma mais potente depois do Concílio Vaticano II. Este ano de 2025, celebramos 60 anos dos documentos, né, do concílio que vão dialogar com os irmãos e irmãs das outras igrejas, documento chamado Unitatis Redintegratio, né, a busca da unidade, né, inicial, o documento Nostra Aetate, dialogando com as outras religiões, outras experiências de fé, também celebrado este ano, né, dentro da perspectiva dos 60 anos do concílio, e neste ano de 2025, de forma muito especial para todos nós, né, aqui reunidos,
para as nossas igrejas, nossas comunidades de fé, os 1.700 anos, né, do Concílio de Nicéia, que dentre os vários concílios ecumênicos das nossas igrejas, desde o início, quando éramos todos só cristãos, depois cristãos orientais e cristãos ocidentais, depois cristãos católicos e cristãos da Reforma, nós vivenciamos em 325, né, inacreditavelmente convocado por Constantino, pelo imperador, um concílio, né, geralmente convocados pelas lideranças de nossas igrejas, mas o imperador, em 325, convoca para Nicéia, né, um concílio que vai definir, né, uma verdade de fé para todas as nossas igrejas. Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo ou não é Deus? Havia movimentos de cristãos que tinham dúvida que Jesus fosse Deus com o Pai e o Espírito Santo, né? E aí essa pergunta que nós vemos, né, no texto do Evangelho de João, crês nisso? Né, no final, né, do texto, né, de quando Jesus ressuscita seu amigo Lázaro, né, e questiona isso, né, para Marta, né, ele diz: crês nisso? Crês que eu sou a ressurreição e a vida? É o que nós somos convocados a acreditar. Jesus é Deus, além de ser nosso Senhor e Salvador, ele é Deus com Pai e Espírito Santo. Se cremos, sim, essa é uma verdade de fé para todo o cristianismo, não só para as igrejas históricas, católicas e orientais, não só para as igrejas históricas da Reforma Protestante, mas para toda a cristandade, podemos dizer esse termo assim, um pouco, né, já judiado, talvez, né, até subvertido de forma negativa, cristandade, mas me permitam, né, considerando o contexto nosso aqui da oração, né, celebramos então esses 1.700 anos de Nicéia, que nos congrega e nos dá essa definição de fé, esse dogma, mas mais do que uma definição de fé e um dogma, é o nosso credo, o credo niceno constantinopolitano que nós rezamos, oramos juntos e que é a nossa identidade, nossa carteira de identidade. Então, estamos celebrando nessa noite, nessa perspectiva, então, do ano jubilar da Igreja Católica Romana, celebrando os 2025 anos da encarnação do Verbo divino, de Jesus feito homem, feito humanidade para nos salvar na nossa humanidade, né, vindo ao nosso encontro, sendo igual a nós em tudo, menos no pecado, né, e nos resgata, nos salva com a sua cruz, mas também nos deixando a força do seu testemunho, das suas palavras e das suas ações no Evangelho, Jesus histórico, que é modelo para todos nós no segmento, né, dele, e nisso a gente celebra também, então, a verdade da fé para todos nós. Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo, celebrando essa diversidade na unidade, a unidade na diversidade das nossas igrejas, das nossas comunidades, das nossas tradições de fé. E aí me encerro aqui, passando a palavra para o reverendo Jorge, para a gente seguir, então, né, o nosso roteiro aqui de oração. Mas aqueles irmãos e irmãs que chegaram, sejam bem-vindos, bem-vindas para essa noite de oração, né, todos e todas, né, muito bem-vindos, obrigado pela oportunidade de estar celebrando conosco. Quero mais uma vez cumprimentar todos os irmãos, todas as irmãs, com graça, com paz, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria demais nos reunirmos com o mesmo Espírito, em torno da mesma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, corações unidos. Então, assim, iniciemos a nossa celebração. Bendito seja o nosso Deus em todos os tempos. Agora e para sempre. Amém. Amém. Deixa eu agradecer aqui. Sobe aí para mim, por favor, Amaury, que eu estou acompanhando aqui no seu visual. Isso. E vamos. Venham, venham todos e todas. Vamos adorar a Deus, Pai e Mãe de todos e todas. Adoremos a Cristo que está no meio de nós. Vinde, prostremo-nos diante do Senhor, nosso Rei e nosso Deus. Pessoal, toda letrinha A é todo mundo junto, tá bom? A é de assembleia, combinado? Então, todo mundo junto, todas as pessoas. Vamos lá? Deus Santo, Deus forte, Deus que tudo criou, tem misericórdia de nós. Cantemos, meus irmãos e irmãs. Só um instantinho que eu vou compartilhar o vídeo aqui com a letra, e aí a gente canta juntos, só um instante. Isto.
Aqui. Primeiro. Aqui. Hino muito bonito. Nosso Deus é soberano. Não, não, desculpa. Obrigada, obrigada. Não, o mel é seu. Mel é seu. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o rei. Glória a Deus por suas maravilhas, das suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, das suas grandezas. Glória a Deus. É soberano. Deus é soberano. Reina da fundação. Deus movia sobre a face da terra. Eu ia de separação das águas da terra. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza. a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Amaury, temos definido os leitores? Sim, temos definido os leitores. Só um instante que eu vou trocar aqui a tela de compartilhamento. Eu vou ensinar todo mundo nesse vídeo. Tem esse problema, né? YouTube, quando você assusta propaganda. Muito bem, depois da música, então, vou passar para a próxima tela rapidinho. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Logo que Marta
Estão visualizando no PDF? Oi, gente, tem gente com o microfone aberto, tá dando barulho. Bacana, obrigado. Vamos lá. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não ainda que tinha morrido. Perdão, que meu letra aqui rapidinho. Meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Jesus respondeu: Teu irmão ressuscitará. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse então: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisso? Crês nisso? Crês nisso? Crês nisso? Só um instante. Eu vi um outro hino. As músicas vão nos ajudar a rezar essa noite. Só um instante. Caminhando com os senhores. Versos para cantar. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Bem, compartilhar novamente com os senhores o e-book, para seguirmos em oração com nosso querido pastor Jorge. Sigamos, meus irmãos, sigamos, minhas irmãs. Logo depois dessa canção, nós vamos refletir um pouquinho sobre o credo niceno. Há 1700 anos, os cristãos debatiam a respeito de questões de fé, gerando confusão e desentendimentos. A partir dessas disputas, eles conseguiram proclamar juntos sua fé através das palavras do credo niceno. Hoje nos reunimos como comunidade de pessoas que creem em Jesus Cristo.
provenientes de diferentes culturas e confissões para celebrar nossa fé comum. Cristo está no meio de nós. Todas as pessoas? Ele Ele estava, ele Ele está, está, ele ele sempre sempre estará. estará. Mais Assim, eu uma vez. quero dar boas-vindas a todos os povos, a todas as cores, a todas as culturas, a todas as gentes de tantas tradições que creem na pessoa de Jesus Cristo. Celebremos com corações unidos, com ombros ladeados, corações abertos e que sejamos resposta à oração de Jesus Cristo. Sejamos um, meus irmãos e irmãs. Caminhemos então. Bem, convidamos Júlio, então, para fazer para nós a oração inicial com o Kyrie, é um ato penitencial, né? Júlio, consegue ler aqui tranquilo? Sim. Vamos juntos, irmãos e irmãs? Kyrie Kyrie eleison, eleison, Senhor, tenha piedade de nós. Júlio. Ó Criador e guardião de todo espírito, que multiplicais a família humana sobre a terra, que todos os povos saibam que vós sois o único. Um instante, deixa eu descer um pouquinho. O único Deus. Volta a tela. Passou demais. É que está no início da tela aqui em cima, aqui, ó. O único Deus e que Jesus. Cristo é o seu filho. É o seu filho, que todos nós somos seu povo, o rebanho do seu pasto. Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de nós. Pode continuar aí, Júlio. Leitor 2, 3 e 4 é com você, tá bom? Deus, nós lhe pedimos, seja o nosso auxílio. Salve aqueles e aquelas que estão aflitos e aflitas. Tenha misericórdia dos miseráveis. Mostre vosso rosto aos necessitados. Todos. Senhor, tem piedade de nós. Ó Deus, fiel em todas as gerações, justo em vossos julgamentos, misericordioso e compassivo, perdoai as nossas transgressões, purificai-nos com a vossa verdade e guia nossos passos para andarmos em santidade e retidão. Todos. Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de nós. Deus. Demais. Sim, tranquilo. Deus, que o vosso rosto brilhe sobre nós, em paz para o nosso bem. Dai-nos concórdia e paz, a nós e a todos que habitam sobre a terra. Concedei aos nossos governantes sabedoria e inteligência. Dirija seus conselhos para que possam administrar sua autoridade com justiça e paz. Todos. eleison, Senhor, piedade de nós. Vamos ouvir a palavra de Deus. Pudéssemos fazer um instante de silêncio, abrir o nosso coração e, desde a nossa fé matriarcal, desde o povo da primeira aliança, pudéssemos abrir o coração para acolher essa palavra. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Escuta, Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. É o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. É o Senhor. Quem vai nos ajudar com a primeira leitura, diácona Valdineia, Igreja Luterana. Proclamação da Palavra de Deus. A leitura, então, do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, às tuas filhas, e delas falarás quando estiveres sentado em casa ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal em tuas mãos e as colocarás como faixa entre os olhos. Tu as escreverás nas entradas da tua casa e nos portões da tua cidade. Até aqui. Salmo responsorial, nos ajuda Denise Beirão, da Igreja Presbiteriana. Pode fazer a letra A, fazemos juntos. Espero em Deus, agora e para sempre. Para sempre. Senhor, meu coração não se orgulha e meu olhar não é soberbo. Espero em Deus, agora e para sempre. Não ando atrás de coisas grandes, superiores às minhas forças. Espero em Deus, agora e para sempre. Antes, me acalmo e tranquilizo, como criança desmamada no colo da mãe. Espero. Deus, só abaixa um pouquinho. Espero em Deus, agora e para sempre. Agora e para sempre. Me perdoe, tio, que resolvi um pepino rapidinho aqui. Seguindo aqui, meus irmãos, desculpem. Antes me acalmo. Mãe. Denise? Mãe, como criança desmamada é minha alma. Muito bem. Desculpem mais uma vez. Temos aqui leitura da carta de Pedro. Ele vai nos brindar com essa leitura. Alguém se voluntaria? Acabamos esquecendo de considerar essa leitura. Alguém nos brinda com a leitura? Por favor, pode abrir o microfone. Leitura da carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grandeza, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez renascer de novo para uma esperança viva, para uma herança que não se desfaz, não se estraga nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, o quilate de vossa fé,
que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Deus, de Jesus Cristo. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Sem que agora estejais vendo, credes nele. Isto será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Gratidão, Diácono Miro. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório nos ajuda com responsório, né? Denise Beirão, por gentileza. O L é seu, tá, Denise? Grande é Deus, revelado em Jesus Cristo e no Espírito Santo, grande o seu poder. Letra A somos nós. Grande é o seu poder. E o seu poder. Sua sabedoria não tem limites. Grande é o seu poder. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Grande é Deus, grande é o seu poder. Um instante de silêncio. Nos preparando para acolher a palavra de Deus. Vai ser proclamado por nós, pela Josefina dos Focolares. Vai falar o Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Vai falar o Evangelho, Jesus Que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor. toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor. toda graça e louvor. Josefina, por gentileza. Leitura do Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 17 a 26. Glória a vós, Senhor. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse-lhes Jesus: Teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria que quero partilhar com vocês só algumas pequenas considerações sobre os textos que lemos. Essa semana é uma semana onde nos unimos, mulheres e homens de diversos quartos da mesma casa, vários cantos da mesma terra, da mesma oikos. E eu fico aqui imaginando como muitas vezes qualquer diferença para nós nos afeta e nos faz esquecer coisas essenciais da nossa caminhada, coisas primeiras da nossa caminhada.
Lá no livro das leis do povo antigo de Israel, da antiga aliança, já se declarava um único Deus sobre tudo e sobre todos. E nós nos esquecemos disso. Nós lemos Deuteronômio dizendo que o Senhor é único e que a gente deveria amá-lo com todas as forças, com todo o coração, com tudo que a gente tem de energia, o que os nossos queridos Mateus, Marcos e Lucas repetem como resumo da lei: ame a Deus sobre tudo e sobre todos e ame o próximo como a si mesmo. Nós vamos depois para o Evangelho de João, onde João resume essa lei ele não cita que a gente tem que amar a Deus sobre tudo e todos e nem cita que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. João resume a narrativa de Jesus Cristo depois de tantas experiências, de tantos desafios, de décadas a mais de vida cristã comunitária, além dos nossos três primeiros evangelistas. Para a comunidade joanina, a lei é resumida apenas como ame o próximo, como eu amei vocês. Tem um modelo de amor. É o modelo que Jesus amou todas as pessoas. Esse é o modelo. Voltando à nossa primeira leitura, nós temos aqui uma lei entendida lá por João, mas lá na antiga aliança ela é gravada no coração. Ela deve ser passada às gerações vindouras. Deve ser ensinada, andando, caminhando, vivendo, deitando e levantando, em todos os momentos. E ela tem que ser um sinal nos nossos olhos. Os olhos precisam de ver através dessa lei. As mãos precisam agir e tocar através dessa lei. E ela precisa estar na entrada de cada casa e de cada cidade, lá no livro do Deuteronômio. Lá naquela realidade, nesse contexto, a gente sabe que essa lei, ela é a Torá para os judeus. Mas para nós, pessoas cristãs, a lei é Cristo. A lei é a palavra de Deus. A lei é a palavra criadora, criativa, que se faz carne, que habita entre nós, cheio de graça e de verdade, que se humilha, se tornando gente, talvez uma humilhação e um sacrifício muito superior do que a morte da cruz. Deus, santo, divino, se tornar criatura humana, gente que sangra, que dói, que geme, que chora. Esse Deus que se faz carne, cheio de graça e de verdade, habitando no nosso meio, ele vem para nos ensinar a humanidade. Talvez por ter visto em nós tanta desumanidade, tanta coisa distante daquilo que ele coloca como objetivo primeiro, para que sejamos um, para que caminhemos como humanidade, mãos dadas, braços dados, não como uniformidade, não, com as particularidades de cada identidade, de cada pessoa, com todas as especificidades de cada pessoa sendo respeitada. Mas a gente não sabe fazer isso direito. Nós trocamos os pés pelas mãos. Por isso Pedro escreve que a mensagem é uma mensagem de vida nova, de morte e de ressurreição, de um nascer de novo, cotidianamente. Não é só uma experiência. Não é só quando a gente encontra o Cristo. Não é só naquele primeiro momento. Não, não é. É na vida e numa esperança viva que vai fortalecer ainda nas nossas provações, como uma fé, como um ouro testado no fogo. E aí a gente encontra, então, o trecho do Evangelho da comunidade joanina, que é para nós tema da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Um texto que fala de ressurreição, um texto que fala de vida nova, da mesma esperança que Pedro, amigo de Jesus, registrou para a gente. Um texto que traz para nós duas irmãs em luto, em dor, em perda, desesperadas, perdidas, talvez
negando a morte, tentando acolhê-la, não entendendo a demora de Jesus, não entendendo por que que o amigo da família não chegou a tempo, questionando, ainda não entendendo. E quando Jesus diz que Lázaro viveria, é muito é muito interessante que Marta entra e diz: Sim, Senhor, na ressurreição ele voltará. Mas Jesus diz que não. Jesus olha para Marta e diz assim: Você está olhando para a ressurreição, Marta. Você crê em mim. As pessoas que creem em mim, ainda que essa pessoa morra, ela vai viver. E quem vive e crê em mim jamais vai morrer. Você crê nisso, Marta? Você crê que eu sou a ressurreição? Você crê que eu sou a vida? Você crê naquilo que você está vendo? E eu pergunto para nós hoje: será que cremos, minhas irmãs? Será que cremos? Será que cremos mesmo? Eu pergunto no que cremos, porque parece que cremos nas nossas instituições, parece que cremos em treliças muito bem estruturadas, em estruturas muito bem estruturadas, que refletem culturas diferentes, jeitos diferentes de bater um prego e um martelo, de botar uma tela, jeitos aonde eu cruzo madeiras e eu acabo vivendo pelas treliças, pelas madeiras, pelas telas e pelos martelos que seguram algo muito vivo que nós muitas vezes não percebemos. A videira é muito mais importante que a treliça. A videira é muito mais importante que qualquer madeira, que qualquer prego, que qualquer estrutura que segure a vida da videira. Nós nos esquecemos da videira e servimos a treliça muitas vezes. Queremos colocar as madeiras bem justinhas nos cantos, queremos arrumar toda a estrutura, mas esquecemos da videira, da uva que está ali, doce, aquela ainda não tão doce, aquela que de vez em quando a gente pega e ela embota a boca da gente, a gente quer jogar fora, mas ela também é uva, ela também é parte. E a gente esquece dessa vida linda e maravilhosa. A gente esquece que quando Cristo fala, eu sou a ressurreição e a vida, ele está falando dessa videira imensa, desse povo diverso que crê nele, de todas as cores. Não interessa se são homens ou mulheres. Não interessa se a nossa sociedade segrega, dando mais valor aos homens e menos às mulheres. Que tristeza dizer isso aqui. Que tristeza. Paulo entendeu isso, agora não tem mais isso. Não tem mais judeu nem grego, não tem mais pessoa que tem recurso e que escraviza outra, e pessoa que não tem recurso que é escravizada. Paulo escreve ao povo da Galácia: não tem mais nem homem nem mulher. Todos nós agora somos um em Cristo. Paulo compreendeu isso. Paulo entendeu isso. Paulo confrontou Pedro. Aquele Pedro, o Pedro que nós lemos aqui, que escreve sobre a esperança, mas um Pedro que teve dificuldades imensas e que teve que ter uma visão na casa do Cornélio, onde Deus mostra para ele um monte de comida considerada impura para a fé dele. E aí ele fala: eu não posso comer. E a voz de Deus fala: coma, Pedro, coma, coma, desfrute disso, Pedro, coma. Eu não posso comer porque é impuro. Como eu vou comer aquilo que é impuro? E a voz diz assim: não chame de impuro o que eu purifiquei, Pedro. Não chame de impuro o que eu purifiquei. Não chame de impuro o que eu purifiquei. E eu pergunto: será que a gente está chamando de impuro hoje o que Jesus purificou? Será que a gente ainda precisa de caminhar chamando irmãos e irmãs de jeitos diferentes, pessoas diferentes, né? E hoje, se a gente olha, e aí eu caminho aqui para o finalzinho da nossa reflexão, se a gente olha as pesquisas do IBGE nos últimos 50 anos, o número de pessoas cristãs sem igreja tem aumentado absurdamente no Brasil, e eu me pergunto por quê? Por que que elas negam, então, as treliças que nós aqui representamos, tantas elas? Será o que que as nossas estruturas fizeram com esse povo que serve a Jesus Cristo, com fé em Jesus Cristo, mas que não dá conta da igreja? Será que a gente tem que repensar o tipo de treliça que a gente está tendo para segurar a videira?
Porque, ao contrário dela sustentar a videira, as videiras parecem que estão indo arrumar um jeito de viver sem treliças, sem estruturas. Que triste isso, minhas irmãs e meus irmãos. Precisamos rever o nosso jeito de ser treliça, porque a videira está aí, está cheia de uva, de todos os lados, inclusive sem treliças, sem instituições. Eu espero que os nossos corações sejam mais aquecidos e aproximados na noite de hoje. A nossa oração é para que a gente, sim, se respeite, claro, com todas as nossas tradições e jeitos e cores e amores e maneiras e vida e sons e músicas e poesias, mas somos todas e todos filhos e filhas do mesmo Senhor, irmãos e irmãs do mesmo Jesus e mantidos e sustentados pelo mesmo Espírito, a mesma Trindade, há um só batismo. E por que não dizer uma só mesa, que é uma coisa que ainda, para tantos e tantas, temos tantas dificuldades de comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice? Que comamos do mesmo pão, minhas irmãs e meus irmãos, que bebamos do mesmo cálice, minhas irmãs e meus irmãos, que sejamos um na vida, no mundo, porque o mundo precisa de olhar para nós e ver a gente como um. Jesus disse isso. Que a gente consiga fazer isso. Que a gente consiga fazer isso. Que o Senhor seja o vento, pelo Espírito dele, assoprando nos nossos corações e trabalhando primeiro com a gente, é comigo, né? Porque as dificuldades existem dentro de mim, né? Os preconceitos estão aqui. Eles precisam ser ressignificados aqui primeiro. Eu preciso nascer de novo e olhar para vocês e perceber esse Cristo que vive em vocês, com todos os jeitos que estão aqui. Eu estou olhando essa tela aqui hoje e aí eu finalizo dizendo que tela bonita com tanta gente. Agradeço cada irmão, cada irmã que respondeu essa convocação para que a gente pudesse rezar junto, orar junto na semana de oração pela unidade do povo cristão. Que a gente faça isso sempre. Deus nos abençoe, que a graça dele seja abundante sobre todos e todas, no nome dele, desse que orou para que a gente fosse um e que faz da gente um. Que o Senhor nos conduza e nos abençoe. Amém. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs. Amém. Agora, o nosso querido irmão André, não é isso, Amaury? Não, o senhor primeiro convoca para o credo. Ah, ótimo. Então, peraí. Deixa eu me achar aqui, então, gente. Um minutinho só. Ótimo. Onde que está o credo aqui que eu não estou achando? Ela aqui, celebrando a nossa fé comum. Perfeito. Vamos lá. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Durante a celebração do batismo, em muitas tradições cristãs, a pessoa batizada recebe uma vela acesa. Jesus também chama seus seguidores e seguidoras para serem a luz do mundo. Cada um e cada uma de nós é portador e portadora dessa mesma luz do Cristo ressuscitado. Recebamos então essa luz do Cristo por meio de uns dos outros. Quando todas as pessoas aqui presentes tiverem recebido uma vela, aqui seria a dinâmica da vela, mas nós vamos vislumbrar aqui essa luz do Cristo em cada coração, em cada quadradinho desse aí na tela da gente, tá bom? A gente então vai celebrar e compartilhar com as pessoas essa luz que a gente vê nos olhos de cada irmão e de cada irmã. Todos e todas? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, criado, consubstancial, Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por todos nós, por nós homens, mulheres também, para nossa salvação desceu do céu, e se encarnou o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras. E subiu aos aos céus, onde está está sentado à direita do Pai, e de terá novo há de vir em sua glória para julgar os vivos vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, vida, procede do Pai, o Pai e o Pai e o Filho, é Filho, adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, comuna católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Amém. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda-se, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, permanece em nós. Nosso futuro reverendo André Ferraz nos ajuda com a prece de intercessão. Jesus disse a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Todos. Sim, eu creio. Tu és Cristo, Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Vamos amar uns aos outros, para que, com unidade e espírito, possamos confessar a fé na qual todos fomos batizados. Nosso querido irmão André, por favor. Uma vez que todas as coisas foram criadas do nada, seu ser se esvairia se o autor de todas as coisas não as sustentasse com sua mão forte. Senhor da vida, recebemos toda a criação de suas mãos e pela sua providência. Ensinai-nos a viver em vosso mundo com cuidado e justiça diante da sua criação. Nós cremos, ajude-nos, pois nossa fé é frágil. Reverendo André. A isso chamo de fé, uma luz inteligível, que por meio da graça desponta na alma, que sustenta o coração e concede o dom da esperança. Baixa um pouquinho, Mauri, por favor. Sim, Deus amoroso. Abaixa um pouquinho para mim, por favor. Abaixar? Baixar ou subir? Porque tá aqui, ó. Deus amoroso. L4. Isso. Então, olha aqui. Deus amoroso, neste mundo conturbado por conflitos e discórdias, conceda-nos o dom da esperança em abundância. Fortaleça seu povo afligido pela apatia e pela divisão. Nós cremos, mas ajude-nos, pois nossa fé é frágil. André.
Maravilha. Que maravilha! Se ao nos aproximarmos de Deus, iniciamos com profissão de fé nele, visto que sem ela não é possível viver uma vida cristã. Deus misericordioso, perdoa-nos pelas vezes em que deixamos de viver uma vida cristã. Atraia-nos mais profundamente para uma fé em vós, para que possamos dar testemunho ao mundo. Nós cremos, mas ajude-nos, pois nossa fé é frágil. Que a fé prevaleça. Fé que leva a mente a confiar. Fé que não vem da lógica humana, mas é fruto do Espírito Santo. Ó Consolador Celestial, oramos para que possamos confiar mais no dom de vossa sabedoria do que na capacidade de nosso raciocínio. Nós cremos, mas ajude-nos, pois nossa fé é frágil. Sua luz apareceu e fez a escuridão da prisão desaparecer. Santificou nosso nascimento e destruiu a morte, pois nos libertou dos grilhões que nos aprisionavam. Senhor compassivo, ajude-nos a trabalhar juntos para que onde quer que haja escuridão e opressão, sofrimento e injustiça, possamos levar vossa luz e liberdade. Nós cremos, mas ajude-nos, pois nossa fé é frágil. Reverendo Jorge. Estou com minha coisa fechada aqui, né? Me perdoem. Como irmãs e irmãos de Jesus Cristo, com corações abertos, muita gratidão no coração, oremos juntos, repetindo as palavras que Ele mesmo nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um instante de oração, nós vamos ouvir mais um canto. Só um instante. Aqui, Jesus Almeida. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário, no Calvário tu estás, se o teu coração é bom. Vamos cantar, gente. Dá minha mão e meu será. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão e o meu irmão será. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão e o meu irmão será. Palmas, bate palmas, ele é a nossa luz. Palmas, bate palmas, bate palmas. Cessar. Cristo também bate nos corações que ele quer entrar. Dá-lhe a mão, e meu irmão será. Dá-lhe a mão, dá-lhe a mão, dá-lhe a mão, e meu irmão será. Se aos pés do Calvário tu estás,
Teu Se o coração é igual meu, dá minha mão e meu irmão serás. Dá minha mão, dá minha dá minha mão, mão, dá minha dá minha mão, mão e e meu irmão será. dá minha Dá minha mão, mão, dá minha dá minha mão, mão, dá minha dá minha mão, e meu mão e irmão minha irmã será. serás. Boa noite, meus queridos. Vou voltar aqui para o nosso book. Nossa reta final da nossa celebração. Nosso querido reverendo pastor Geraldo Graff, da Igreja Luterana, vai nos conduzir nessa oração. Pastor, a palavra é sua. Elevemos a nossa oração a Deus pela unidade que Cristo sempre buscou e nos aconselhou a produzir, viver e testemunhar. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade desse nosso encontro de irmãos e irmãs em Cristo, em torno de uma missão comum, que é revelar às pessoas o amor de Deus através de Cristo, Cristo que vence todas as barreiras e dificuldades, vence todos nós, sobretudo, para que possamos viver e testemunhar e ser unidos em torno de Cristo. Senhor, dá que arda o nosso coração ao ouvirmos o Evangelho de Jesus, que arda a nossa língua quando damos testemunho, que ardam os nossos pés e as nossas mãos quando formos ousados e ousadas na prática do amor de Deus, junto às pessoas necessitadas e sofridas. Que o Espírito Santo paire sempre sobre nossas cabeças, quando nos encontrarmos como irmãos e irmãs, celebrando a unidade pela qual Cristo tanto suplicou a Ti, ó Pai. E que o nosso encontro ajude muitas pessoas a enxergar o amor de Deus e o mundo reconheça que Jesus Cristo é Senhor, refletindo na nossa comunhão. Suplicamos ao Senhor que abençoe o trabalho do CONIC e de todos os movimentos que o apoiam. Em nome de Jesus. Amém. 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 Reverendo Jorge, só fazer uma proposta, inverter, o senhor nos envia depois dos recados paroquiais? Com certeza. Bem, gratidão, pastor Geraldo, pela oração, nos reforça a unidade, nos provoca a continuar trabalhando pela unidade, como fermento na massa que somos, né? Fermento somos no meio da massa, somos convidados a ser esse fermento que, nas mãos do Senhor, se multiplica e faz com que os irmãos e as irmãs desejem a unidade, né, conforme o sonho de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, tomam liberdade nos avisos paroquiais, como a gente diz na Igreja Católica, fazer alguns convites para os senhores e para as senhoras. A nossa semana, a nossa semana de oração pela unidade cristã ainda não acabou, né? Nós ainda temos 2 grandes compromissos essa semana na Grande BH, todos e todas estão convidados, são compromissos presenciais, né? Amanhã, quinta-feira, às 19h30, nós estaremos na Paróquia Cristo Salvador, na sede da Paróquia Cristo Salvador, no bairro Novo Riacho, em Contagem, né, com as irmãs e os irmãos do grupo PROREC, né, Projeto de Reconciliação Cristã, né, alguns conhecem aqui a Fátima Cerqueira, né, estudou conosco lá no Cefap, a Nina conhece, companheira nossa, é da paróquia dela, o grupo que ela ajuda a animar do ecumenismo na paróquia dela, próximo de uma das comunidades luteranas da Grande BH, né, e
Estaremos lá às 19h30 na Rua Rio Doce, se alguém quiser anotar aí, Rua Rio Doce 280, Rua Rio Doce 280, bairro Novo Riacho. Quem for de Uber, de táxi, quem pegar metrô pode ir até a Estação Eldorado e de lá completa a viagem chegando de Uber, né, para ficar mais rápido. A região é atrás ali, né, do Carrefour da 381, como lembrava o pastor Jorge dando referência, quem for de carro, de Uber, pode ir pelo anel e ali sobe, né, na altura ali do Carrefour, sobe à direita, né, do lado do Carrefour, fica mais próximo de chegar na igreja. Então, a igreja, né, da paróquia Cristo Salvador, projeto PROREC, Projeto de Reconciliação Cristã, 19h30, nos encontraremos para essa celebração lá. É uma paróquia que também nos acolhe todo final de ano para a nossa celebração ecumênica do Advento, que é chamada Vamos Juntos a Belém. E no domingo de manhã, com muita alegria, que tem muitos irmãos anglicanos, a Igreja Episcopal Anglicana nos acolherá, né, na celebração das 10 horas da manhã, às 10 horas da manhã, na Rua Zurique. Rua Zurique, se não se eu falar errado, vocês me corrijam, meus irmãos, 265, né, quase esquina com a Avenida Amazonas. A referência é, na Avenida Amazonas tem a Igreja Católica São Vicente de Paulo, é um quarteirão abaixo da igreja, né, a segunda rua abaixo da igreja. Quem está de frente da Igreja de São Vicente, né, 2 ruas abaixo, do lado direito, né, a Igreja da Missão Santo Agostinho de Cantuária, né, da Igreja Episcopal Anglicana. Estaremos lá com os irmãos anglicanos, celebrando o encerramento da nossa SOUC 2025. Com muita alegria, vamos estar lá com todos vocês, quem puder participar conosco, né? Quem for celebrar agora a nossa querida Estael, lá da Diocese de, né, Sete Lagoas, que for celebrar, quem tiver outra oportunidade de estar em outro momento celebrativo, compartilhe conosco no Zap, nas redes sociais nossas, nos mande e-mail, nos avise, nos chame no privado, mande foto, vídeo. É bom a gente ter essas boas notícias. O mundo está tão cheio de tanta notícia ser ruim, é um mundo tão cheio de divisões, como alguém lembrava na oração segunda-feira, né, lá nos franciscanos, né, acho que Diácono Miro que falava, né, levantamos um mundo que levanta tantos muros, nós somos convidados profeticamente a sermos construtores e construtoras de pontes. Então vamos anunciar as boas notícias das pontes que estamos construindo, né, também no caminho, do diálogo ecumênico, no diálogo, né, interreligioso, nas searas das lutas da vida, nas pastorais sociais. E aí, depois que o reverendo Jorge nos der o envio e a bênção final com, né, os demais pastores, as pastoras que estão aqui, as presbíteras, todos nós vamos receber essas bênçãos também dos diáconos, das diaconisas, né? A gente abre a câmera para a gente tirar as fotos, né, para a gente guardar essa lembrança bonita, né? E mais uma vez, gratidão a todos e todas que vieram, que participaram, que se esforçaram de estar aqui, né? Mesmo quem não pôde ficar o tempo todo, quem chegou mais ou menos no meio para o final, sintam-se muito bem acolhidos, e a gratidão é imensa por essa oportunidade. É profético o nosso gesto. Um mundo tão cheio de ódios, a amar irmãs e irmãos pelo simples fato que são amados e amadas de Deus, né, que é amor e que nos faz a partir do amor, já é um ato revolucionário, subversivo, ser cristã e cristã nesses tempos de um cristianismo tão cheio de ódio, que muitos querem, né, ligar cristianismo e ódio, Cristo e ódio, né? É profético, é revolucionário, é amar. Então, meu irmão, minha irmã, pastor Jorge nos deu o envio, e depois a gente abre as câmeras para fora. Enquanto o nosso querido Amaury publica aí o envio para a gente acompanhar junto, porque tem uma resposta de cada um e de cada uma aí para a gente fazer o envio, né? Vou fazer, então, vou pedir licença aqui a Amaury, fazer um eco de uma fala dele e dar uma outra informação que é importante, né? Primeiro, o eco da fala de Amaury, do nosso irmão, é o reforçar o convite para no final do ano, lá no PROREC, onde a gente vai estar amanhã, a gente ir juntos a Belém. Então, assim, coloca na sua agendinha aí, quando você ficar sabendo da data específica do Vamos Juntos a Belém. Esse ano com certeza terá. Então, assim, quem estiver aqui na Grande Belo Horizonte, vamos fazer o possível para nós nos reunirmos presencialmente lá junto com a Fatinha, junto com o Padre Luiz. Vai ser um momento incrível. Tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de todo mundo, né? E uma informação, eu vou pedir desculpas, né? Porque eu não posso
me fazer presente na celebração do domingo que vem de manhã, porque estarei na nossa congregação da Segunda Igreja, que é a comunidade presbiteriana unida lá de Lavras, né? Então, estou indo para Lavras, mas lá na celebração matutina, um dos pontos da celebração é a oração pela unidade cristã. Então, também lá em Lavras, né? O povo de Lavras, a gente tem a celebração do Pentecostes e junto estaremos em oração juntos pela unidade cristã. Sejamos enviadas, minhas irmãs e meus irmãos, para a vida. Bendigamos ao Deus Criador, Pai e Mãe de todas as pessoas. Graças a Deus. Agora eu quero pedir para cada pastora, para cada pastor, para cada presbítera, para cada presbítero, para cada diaconisa, para cada diácono, estenda as mãos assim comigo na tela, e eu quero convidar que todas as oficialas, todos os oficiais, todos aqueles que receberam imposição de mãos da igreja, possa colocar essa mão que foi um dia colocada na sua cabeça e abençoar as pessoas, não só que estão aqui, mas lembrem-se das nossas comunidades, lendo junto esse envio comigo. Vamos lá? Aquele que é a nossa paz e nos fez um só corpo, permita que possamos nos apresentar unidos um só em nome do Pai, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, minhas irmãs. Vamos em paz, meus irmãos. O Senhor seja conosco. Alegria imensa estar com vocês. Obrigado. Foi incrível aqui esse tempo com vocês hoje. Obrigado demais. Segura um instantinho, gente, só para tirar uma foto. Abre a câmera A quem foto, ainda a não foto. Todo mundo abriu. sorrindo. Por Fala favor, Jesus aí na sorrindo. foto, fica bonito. Sorriam, por favor, com muita alegria. Já tem a primeira tela aqui, que todo mundo com a câmera aberta. Só um instantinho que eu vou dar um tique. Só copiar aqui no Paint rapidinho aqui para a gente salvar essa foto. Bacana, bonita. Nós vamos compartilhar depois. Um instantinho que eu vou abrir a segunda tela, salvando aqui o arquivo. Bacana. Deixa eu colocar aqui foto 3, que eu já tinha tirado outra no início. Vamos para a segunda tela. Continue com as câmeras abertas. Sorriam. Se quiser um motivo para sorrir, lembra daquela frase que todo padre e pastor gosta, né? Pix! Esse é muito bom. Vamos lá. Mais uma fotinha, bacana, que bênção. Minhas queridas, um beijo no coração de todos e todas, uma alegria estar com vocês. Nós vamos ter outras agendas no decorrer do segundo semestre. Nós estamos construindo junto com o CEBI, Minas, uma celebração ecumênica ou interreligiosa pelos 5 anos da tragédia do Covid, então pelas famílias, muitas que não puderam viver o seu luto, né? Não puderam viver seu luto. Nós vamos fazer isso na Grande BH, provavelmente algum local central, nós vamos fazer isso, né? No segundo semestre também nós vamos ter o terceiro encontro interreligioso de práticas celebrativas, vai ser na PUC Minas, do Corel, lá no Coração Eucarístico. Já tivemos 2 eventos desses, ano passado tivemos um evento com apoio da OAB chamado Pontes para a Paz, com irmãos muçulmanos, irmãos do candomblé, da Umbanda e cristãos. Estaremos lá também fazendo esse momento, né, celebrativo do terceiro encontro de práticas celebrativas. E para os católicos e católicas aqui, anote na sua agenda, né, o nosso terceiro encontro arquidiocesano de ecumenismo de Belo Horizonte, né, sábado, dia 20 de julho, sábado, daqui a 1 mês e meio, 20 de julho, de 14 às 16 horas, no espaço Educafro, ali na Praça 7. Então, terceiro encontro arquidiocesano de ecumenismo, né, sábado, 20 de julho, né, de 14 às 16 horas, no espaço, né, Educafro, ali na Praça 7. É fácil de achar, 314 de número, bem Praça 7 mesmo, coração, né, de Belo Horizonte. E os frades franciscanos, aqui está o Frei Pedro, que também faz animação, né, do diálogo ecumênico interreligioso da província Santa Cruz, né, dos franciscanos em Minas Gerais, né, vão nos aguardar para o segundo semestre, para 2 grandes momentos que ainda vão construir a agenda, né, um momento chamado No Espírito de Assis, que é um momento de oração interreligiosa, e também, né, o momento ecumênico, Tempo da Criação, que é do dia 1º de setembro a 4 de outubro, festa do grande seráfico Pai São Francisco,
né, a família franciscana nos convida para viver esse tempo. Então, anotem nas suas Valdir. agendas, nós vamos estar divulgando nos grupos do CONIC, do Ecumenismo, né, do Regional Leste 2, do Ecumenismo da Arquidiocese de Belo Horizonte. E para todos, mais uma vez, obrigado, gratidão imensa, muitas bênçãos de Deus, um beijo no coração de todos e todas, boa noite, revigorante, abençoada para a semana, nos vemos amanhã, lá em Contagem, se Deus quiser, e domingo, né, também lá com os nossos irmãos anglicanos, na missão Santo Agostinho de Cantuária. Beijo. Diácono Bruno não quer falar, não? Mauri, eu queria fazer um convite. Fale, meu, desculpa. Não, tudo bem, tranquilo. Deixa eu falar. Toda quarta-feira, eu participando como vice-coordenador da Pastoral Carcerária, eu vou no presídio José Maria Alquimim. E toda quarta-feira, eles nos pedem Bíblia, porque eles fazem a leitura e eles têm perseverado muito na leitura da palavra de Deus. E a gente está tendo muito sacrifício para poder conseguir doação. Olha que coisa, a dificuldade. Mas a questão é o seguinte: não pode Bíblia de capa dura e não pode Bíblia com zíper. Tem que ser aquela Bíblia de capa molinha. Geralmente ela vem com uma capa de cristal, né? Aquela capa de plástico transparente, né? Então, assim, pode ser usada, não tem problema, pode ser nova, pode ser usada, o que for. Não tem problema. Para vocês terem uma ideia, hoje uma pessoa presa me procurou perguntando assim: vocês são católicos? Eu falei: nós somos católicos. Eu sou evangélico, mas eu quero estudar os dois lados. Eu quero uma Bíblia católica também. Eu achei super interessante, eu achei isso tão bonitinho. Então, assim, eu gostaria da possibilidade, né, de vocês participarem, fazendo um ato concreto para essa semana nossa, né? Seria um ato concreto, né, para essa semana nossa. Então, se vocês tiverem a possibilidade, não importa a quantidade, me fala onde que vocês vão concentrar essa arrecadação e aí eu vou e busco, tá? Não fiquem preocupados. Onde que você está que eu vou levar? Eu fico na Lem Paraíba, 208, no bairro Lagoinha. Mas se for necessário, eu vou buscar, tá bom? A quantidade Miro, que for, não tem problema nenhum. depois você me chama aqui, a gente combina lá na segunda igreja. Eu tenho lá algumas que estão esquecidas lá há décadas. Vou pegar todas elas e colocar na sua mão lá. Tem várias. Obrigado. Podemos combinar também, se me permite a sugestão, de quem for amanhã em Contagem, quem for no domingo nos anglicanos, na missão Santa Agostinho de Cantuária, a gente levar como gesto concreto e entrega para o Miro lá nas duas celebrações. Tá? Excelente. Eu mesmo tenho aqui sobrando também, vou levar. Se puder falar lá com os anglicanos também a respeito disso, Maurício, porque eles tem algum tem o André, o Antão, o André, né? Isso. O Júlio também está aqui, reverendo Júlio. Então, aí a gente faz essa coisa assim. Ótimo, Coleta lá. maravilha. Ótima sugestão. Vamos divulgar. Vamos divulgar, padre. Tá bom? Excelente, pessoal. Eu estou à disposição. Eu estou no grupo também, tá? Diácono Miro. Tá lá, aí se quiser também entrar em contato comigo no particular, fique à vontade. Deus abençoe, gente. Deixa eu deixar um beijo aqui para Bruno, para Amanda e para os meninos ali, ó. Bye, bye. Tchau, gente. Com Deus, todo mundo. Deus abençoe. Beijo, Raquel, Denise, Elisa. Irmão Cristóvão, um abraço para todo mundo. Pastora Sônia, beijão. Pastora Sônia. Tchau, pessoal. Boa noite. Geraldo Graça, beijo, gente. Querida aí. Boa noite. Gratidão imensa. Obrigado, minha gente. Deus abençoe. Obrigado. Sou Colares. Obrigadão. Muito obrigada. Com Deus aí, Bacana, pessoal. Obrigado, gente. Deus abençoe muito. Até a próxima. Obrigado a todos, todas e todos. Obrigada. Tchau, tchau. Vai, até mais, Antão. Com Deus. Tchau, gente. Um abraço, pastor Jorge. Abraço, André. Com Deus. Beijo, gente. Deus abençoe. Com Deus. Boa noite a todos e todas. Paz e bem. Paz e bem. Tchau, tchau. Paz e bem. Tchau, tchau.